São Paulo, apesar de ser o estado mais rico, a gente tem índices educacionais que ainda deixam a desejar. A gente tem uma queixa muito comum que é a remuneração dos professores, que é muito baixa, até mesmo a situação das escolas, muitas escolas com uma péssima infraestrutura. Enfim, se você for eleito, o que você pensa em fazer de diferente nessa área educacional? Tem uma questão que é um mantra, que todo candidato repete, mas são poucos os casos de candidaturas que demonstram a capacidade de viabilizar esse projeto. Mas a escola em tempo integral, ela é um objetivo a ser alcançado e eu estabeleço no médio prazo. Eu não tenho nenhuma pretensão de resolver esse problema em 4 anos de governo. Nós precisamos criar as bases para a implementação gradativa da escola em tempo integral e que ela seja de fato uma escola em tempo integral e não apenas atividades que são oferecidas no contraturno. Porque o que acontece hoje em muitas escolas que o Estado vem desenvolvendo é aula no período e no outro período atividades, que são importantes, mas que necessariamente não estão ligadas a uma programação dentro do sistema de educação daquela escola, por exemplo. Então é só a manutenção do aluno por tempo integral dentro da escola e não uma política educacional de período integral, associando a atividade cultural e esportiva, por exemplo, a todo aquele conjunto de ensino que a escola oferece. Então esse é um dado importante. Um outro dado importante é a valorização dos profissionais de educação, e isso passa necessariamente por uma revisão do piso. Hoje um professor ingressa na escola de São Paulo com mais ou menos perto de R$ 2.500 de salário. Você pega o caso, por exemplo, de 2 estados que são bem pobres no país, um é o Maranhão, outro é o estado do Ceará, ali se paga perto de R$ 5.000 no início. Então se você pensar no valor desse salário aqui em São Paulo, R$ 5.000, R$ 5.500, como se paga no Maranhão, por exemplo, e comparar com o poder de compra lá no Maranhão, o poder de compra é muito maior. Sim. Então não é só em termos de resultado final, ou seja, de valor absoluto, mas de poder de compra. Então hoje o poder de compra do professor é muito baixo, ele tem que fazer horários que são insanos, tem professor que precisa corrigir 900 provas de alunos, quer dizer, ninguém consegue dar conta de uma correção de uma quantidade gigantesca dessa de provas. Então é preciso garantir que o professor tenha um tempo maior para que ele possa fazer a preparação das aulas, descansar, ter atividades lúdicas também. O professor precisa ir ao cinema, precisa ir ao teatro, o professor precisa namorar, precisa passear, porque senão ele fica sobrecarregado e não consegue desenvolver bem o seu papel. E pode ter boa formação, mas não tem capacidade de oferecer todo o seu potencial em função da falta de tempo e de condição de aprimoramento. Isso passa por uma revisão do plano de cargos, salários e carreiras de todo o setor de educação no Estado. O raciocínio vale para outras áreas, mas sobretudo para a área de educação no Estado de São Paulo. Um outro ponto são os equipamentos de educação. As escolas estão deterioradas, hoje não oferece nenhum tipo de conforto, as bibliotecas estão desestruturadas. Isso também é um problema grave quando se pensa em termos de oferta de espaço de educação. Uma outra coisa também que eu acho que é fundamental, a atualização da agenda de educação do Estado de São Paulo. Você veja, por exemplo, uma criança vai para a escola, recebe informações por parte do professor que ela, numa busca na internet, teria antes de sair de casa. Então, quando ela chega na escola, há um certo desencontro entre aquilo que o professor oferece pelos meios que eles dispõem. Não é porque o professor não tem capacidade, é os meios que eles dispõem para oferecer aquele ensino são precários. Então, o aluno às vezes chega antes do que o professor. E quando isso acontece, o aluno não se sente estimulado. Sim. Então, é preciso fazer com que haja uma atualização, principalmente em termos de tecnologia, para que as escolas estejam amparadas por um sistema de educação mais atualizado. Porque senão elas ficam vivendo o tempo da lousa e da criança atrás de uma carteira sem estímulo nenhum, nem para o professor, nem para a criança. E os demais pontos que são relevantes, dizem muito respeito aos municípios, que precisam ser mantidos, é o uniforme escolar, o transporte escolar. O Estado precisa melhorar a capacidade de acesso, principalmente nas áreas rurais, nas áreas de mais difícil acesso, para que os alunos possam frequentar a escola.
porque hoje tem muita evasão escolar ainda, em função da necessidade de trabalho, que muitas crianças acabam indo cedo para o ambiente de trabalho, e também tem em função da falta de condição do pai manter o filho na escola, mesmo sendo escola pública.